Gostaria de convidá-los para que abramos nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Eu normalmente leio poucos versículos quando vou pregar, mas é uma passagem maravilhosa, extraordinária. São 18 versículos ou mais. Mas rapidamente a gente vai à leitura para os irmãos entenderem e compreenderem a preciosidade daquilo que nós vamos estar lendo. No capítulo 6, do versículo 8 a seguir. Veja o que diz a Bíblia, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo de número 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de quem o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma ou duas vezes, ou seja, muitas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que tu falas em tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie um exército e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então veio para lá, ou enviou para lá, cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram toda a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogos em redor de Eliseu. Verso 18, finalizando. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. E você diga amém. Podeis tomar assento neste mesmo espírito, adorando a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante do incidente dramático e impressionante. Eu fiz questão de ler os 18 versículos desse relato bíblico que nós encontramos aqui, Deus revelando os planos do rei da Síria a Eliseu. Deus revela aqui os planos do rei da Síria a Eliseu. Mas eu acho impactante essa passagem bíblica da forma que ela aconteceu.
Eu disse aqui no domingo passado que muitas vezes nós lemos a Bíblia simplesmente para você adquirir, através das suas histórias, um certo conhecimento bíblico. Mas você não vive dentro daquela história pela fé. Você apenas toma aquela informação, mas você não crê piamente que aquilo que aconteceu lá no passado pode acontecer nos dias de hoje. E aqui eu me deparo com uma outra situação que, olha, irmão, tem que ser crente, tem que ter fé para acreditar no que Deus fez aqui através do homem de Deus Eliseu. Veja bem, a Bíblia nos relata que o rei da Síria, ele estava fazendo guerra contra Israel. Aliás, era um povo de dura cerviz, sempre estava guerreando contra a nação de Deus, a nação de Israel. E a Bíblia diz que o rei da Síria, ele consultou os seus homens, os seus soldados, o seu exército, os seus servos, dizendo: olha, em tal e em tal lugar eu vou estabelecer ali o meu acampamento. A gente vai firmar ali o nosso acampamento. Ou seja, ele queria preparar uma emboscada contra o povo de Deus, ou seja, contra o povo de Israel. Ele diz: olha, uma reunião entre nós aqui, mas em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas a Bíblia diz que o homem de Deus, diz o verso 9, que ele envia o quê? Ele envia uma ordem, ele envia um recado, uma mensagem para o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios fizeram acampamento ali, eles desceram até ali. Você veja, ninguém sabia, só o rei da Síria e o seu exército. Mas nós encontramos nessa passagem bíblica que Deus revela para Eliseu, Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Você vê o que Deus pode fazer quando você está perigando a entrar em uma situação que de repente vai trazer para você prejuízos sérios. Você vê que ele estava firmando o seu acampamento contra o povo de Israel para matar os israelitas. Ele queria acabar com o povo de Deus. Só que enquanto ele estava arquitetando esse mal, Deus estava revelando para Eliseu qual era o intento do inimigo. Será que você pode acompanhar o meu raciocínio nessa mensagem bíblica? Que muitas vezes o inimigo, nosso adversário, eu vou dizer o nome dele, Satanás, ele fica arquitetando algum intento mal contra a sua vida, contra a sua família, mas às vezes você não vê. Mas Deus está também usando alguém para que todo esse mal que está sendo arquitetado contra você seja dissipado. Por quê? Porque no Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E no mesmo salmo está escrito que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Por que não será atingido? Porque Deus está contigo. Deus está com você. Ora, Deus estava com a nação de Israel. E agora, enquanto o rei da Síria
estava arquitetando, diz, nós vamos pegar eles numa emboscada, nós vamos estar em tal lugar, vamos fixar o nosso acampamento lá, e quando eles passarem por lá, a gente vai matar todos. A gente vai matar todos. Mas ele não sabia que enquanto ele arquitetava esse mal contra o povo de Deus, Deus estava revelando tudo ao homem de Deus, Eliseu. Oh, irmão, a Bíblia diz lá em Isaías 54, versículo 17, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aleluia! De repente alguém está arquitetando algum intento mal contra você, contra a sua família, contra os seus planos, os seus projetos, mas vai cair por terra, porque a Bíblia diz que toda língua que se levantará contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Deus não vai permitir, Deus não vai deixar. E o que aconteceu? No verso 10 diz que o rei de Israel, o que ele faz? Quando ele fica sabendo, Eliseu passa essa mensagem para ele, diz que ele enviou aquele lugar de que o homem de Deus falara e o que tinha avisado, e ele guardou ali, e não por uma ou duas vezes, mas muitas vezes. Esse lugar aqui tem inimigo, aqui a gente não passa, aqui é território do inimigo. Eles fizeram um acampamento e ficaram lá, esperaram um dia e nada, outro dia e nada, até que um dia o rei desconfiou, ele falou, tem coisa errada. Ele reúne novamente o seu exército, diz o verso 11, que ele ficou com seu coração turbado. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria. Ele diz, mas cadê os nossos inimigos, os israelitas? Eles sempre passam por aqui, por que não está acontecendo isso? E ele ficou perturbado. E ele chama então os seus servos, e ele diz, olha, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Tem gente nos traindo, tem inimigo aqui em nosso meio, porque tudo que a gente traça aqui, que a gente arquiteta aqui, eles ficam sabendo lá. Que negócio é esse? Tem traidor entre nós vamos matar. Que era assim que acontecia com o traidor. Ele diz, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Tem gente levando as informações para lá. Tem gente aqui nos traindo. Mas para sua surpresa, olha o que diz um servo. O verso de número seguinte diz, e disse um dos seus servos, não, ó rei, não é isso não. Não é isso, meu senhor. Mas lá tem profeta, aleluia. Irmão, é bom ter profeta para ensinar o caminho que você precisa trilhar. A igreja que tem o verdadeiro profeta, que prega genuinamente a palavra de Deus. A Bíblia diz, o povo não se corrompe. O povo não se corrompe. Ele diz, olha, não tem nenhum traidor em nosso meio, não tem. É que lá tem profeta. Lá tem um profeta. Lá tem o profeta Eliseu. E ele está em Israel. E sabe, rei, ele faz saber ao rei de Israel tudo que você arquiteta contra ele. As suas palavras, até aquilo que você fala lá no momento de dormir na sua câmara. Quando você está lá dormindo, arquitetando, Deus revela tudo para o profeta, aleluia. Meu irmão, você vai ter medo do quê? Aleluia, quem está com Deus está com a maioria. Quando eu fico pensando aí, alguém dizendo, pastor, eu estou com medo de dormir no escuro. Pastor, eu estou com medo porque a feiticeira lá, minha vizinha, diz que vai fazer despacho nas encruzilhadas e vai acabar comigo. Meu irmão, para com isso. A Bíblia diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Você tem Deus com você. Até porque diz a Bíblia, Números 23 e 23, diz que com o povo de Deus, com Israel, não existe feitiçaria, não existe encantamento, contra Jacó, contra Israel, contra você. Nós somos o Israel espiritual de Deus. Não tem encantamento, adivinhação contra Israel. E nesse tempo se dirá a Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito, coisas maravilhosas. Você vai ter medo do quê, meu irmão? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Contra o povo de Deus não tem encantamento, não tem feitiçaria. Eu me lembro de um feiticeiro que tinha uma vizinha, que essa feiticeira se aborreceu muito com ela e diz: olha, eu não aguento mais. Ela põe esses louvores aí o dia todo nessa vitrola, aquele tempo de vitrola. Eu não aguento mais, eu vou na feitiçaria. Essa mulher tem que vender essa casa, ela tem que sair daqui, eu não aguento mais. E foi numa grande feiticeira da cidade. E quando ela deu o nome da pessoa, e ela diz: ela vai aí na igreja dos crentes. O quê? Você quer que eu faça feitiçaria contra uma pessoa crente? Não dá certo esse negócio. O quê? Mas por que não? Todo mal que você desejar e que você fizer contra essa pessoa, vai voltar para você. É melhor deixar essa mulher com os hinos dela, porque o Deus dela é mais forte do que o meu. Aleluia! Meu irmão, você vai ter medo do quê? Você tem profeta, você tem a Bíblia, você tem um Deus que vela por você. Rei, ninguém está traindo o exército, não. Rei, meu senhor, ninguém está traindo o senhor, não. É que lá tem profeta, lá tem Bíblia, lá tem revelação, lá tem palavras de ensino. O povo é instruído. Aleluia. E sabe o que aconteceu? Olha nos versos seguintes. Verso de número 12. O verso 13 diz assim: e ele diz: então vai e vê onde esse profeta mora. Vai lá e manda trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Vai lá, ele está lá, ele mora lá. E mandou uma... Já pensou, irmão? Você já pensou o furor do inimigo? Para pegar um homem, mandar o quê? Um exército. Um homem só? Precisou mandar um exército? Você está vendo o tanto que o inimigo tem medo da gente, irmão? Aleluia. Porque ele sabe que quando você está na oração, você é como um trator, vai passando por cima de tudo. O diabo não pode te parar, te deter, só se você dá bobeira, só se você titubear na fé, só se você dá brecha para ele. Por isso que a Bíblia diz, Efésios 4 e 27, dizendo: não deis lugar ao diabo, porque se você dá lugar, o diabo entra. Mas se você não dá lugar e você resistir, Tiago escreveu mais tarde: resistir o diabo e ele fugirá de... Não é você que tem que fugir dele, é o diabo que tem que fugir de você, da sua casa, dos seus planos, dos seus negócios. É o diabo que tem que fugir, não é você. O que me chama a atenção aqui é que mandaram um exército atrás do profeta Eliseu. E no verso 14 diz que ele enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram toda a cidade. Só por causa de um homem, cercaram toda a cidade. E o que me chama a atenção aqui, irmão, é que no verso 15 diz que o moço de Eliseu, e a gente não sabe aqui se é o mesmo do capítulo 5, Geazi, porque no capítulo 5, Geazi, ou Geazi, como queiram, ele ficou leproso,
porque ele queria pegar a grana de Naamã. Todos a gente conhece a história. E ele ficou leproso. E ele aparece aqui de novo como moço de Eliseu. De repente poderia ser um dos jovens profetas que servia Eliseu. Eu não sei, isso não está bem evidente, nítido na Bíblia. Mas a Bíblia diz aí, suponhamos que seja, vamos continuar falando de Geazi. Quem sabe, todo leproso. Eu não sei se Eliseu, o homem de Deus, queria andar com um leproso. Eu não sei, porque no capítulo 5, Geazi ficou leproso. Mas a Bíblia diz o moço de Eliseu. Ele tinha um costume, levantava de manhã, bem cedo. E quando ele saiu, irmão, ele sai para fora da casa e ele dá uma olhada. Ele vê um exército que cercava toda a cidade, com cavalos e com os carros. Quando ele depara com aquela visão panorâmica, a cidade toda cercada, com um grande exército de soldados, cavalos e carros, ele diz assim: ai, meu Senhor. Ele volta novamente, corre até o homem de Deus Eliseu e diz: ai, a palavra ai é designativa de dor. E diz: meu Deus, a gente vai morrer tudo. Olha aí, a pessoa, quando você trata com uma pessoa que não tem fé, é mais ou menos assim: não vai dar certo, não tem condições, sabe? Quando você trata com pessoas que não servem a Deus, são pessoas pessimistas, pessoas que não têm esperança, pessoas que não acreditam no seu projeto. São pessoas assim, semelhantemente como esse moço, que não tem uma visão espiritual. Que não tem uma visão espiritual. E aí ele chega para Eliseu, que ainda estava dormindo. Você vê a cidade toda cercada. O que Eliseu fazia? Dormia tranquilamente. Porque os servos de Deus é assim, irmão. Tudo pode estar desmoronando à sua volta, mas ele conhece o Deus a quem ele serve. Aleluia. Oh, irmão, não se desespere na hora dos reveses da vida. Não se desespere na hora das agruras, na hora dos vitupérios. Não. Deus é contigo e Ele te dará a vitória. Espera no Senhor. Faz como diz o Salmo 40 e o verso 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E aí Deus te tira de um lago horrível, de um charco de lodo, e te coloca os seus pés sobre uma rocha, diz o Salmo 40 e o verso de número 2. Pare com isso, pare com esse pessimismo, essa falta de fé. Ah, meu Senhor, disse o moço de Eliseu, o que nós vamos fazer? O que faremos nós? Disse ele, o que faremos? Uma pergunta. Mas o que eu fico maravilhado na Bíblia, coloca lá, filho. O que me deixa maravilhado na Bíblia é que para uma grande pergunta sempre existe uma grande resposta. A própria Bíblia pergunta e ela mesmo responde. Quando ele exclama dizendo: ai, meu Senhor, que faremos? Que faremos? Essa palavra tem a conotação de que, estamos destruídos. Você lembra uma mesma palavra que os discípulos soaram lá quando a embarcação estava afundando? Ah, Senhor, não se dá que pereçamos. Olha, não se dá que pereçamos. Ou seja, não tem mais jeito, o barco vai afundar. Nessas condições aí ele diz: a cidade está cercada, há um grande exército de cavaleiros e de carros dos sírios. Acabou, nós estamos perdidos. O que faremos? Mas olha no verso seguinte, irmão, que coisa tremenda. Olha aí. E ele disse, ele quem? Eliseu. Eliseu disse: não temas.
temas. Não temas. Foi a mesma palavra que Jesus disse para os discípulos em alto mar. Não temas. Crê somente. Aleluia. Deus está falando contigo. Não temas. Crê somente. Você não pode olhar segundo a visão mesquinha, humanamente falando. Olhe segundo as impossibilidades de Deus. Você tem que acreditar que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Ele diz, não temas, porque mais. Ele faz aí uma afirmação. Ele não deixa dúvida. Ele diz, por que você está com medo? Por que você está temendo? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Mas espera aí. Eliseu naquela oportunidade estava só, com mais o moço, que era companhia. Eles estavam em quantos, hein? 2. Mas como? Lá tinha um exército, lá fora. Como é que lá tinha menos do que aqui? Eliseu diz, são mais os que estão conosco. Irmão, quando você crê nas possibilidades de Deus, você sabe que a tua vida está escondida com Cristo em Deus. Você sabe que o diabo, ele não vai atingir. Não é que ele não vai lutar contra você para você parar, para você desistir. Ele vai, mas Deus com você é a maioria. Ele diz, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E sabe o que Eliseu faz? Olha no verso seguinte. Ele faz algo que muitas vezes a gente precisa fazer para que alguns aprendam a confiar mais no Senhor. E orou Eliseu e disse, Senhor, eu quero lhe fazer um pedido. Peça, Eliseu, pode pedir. Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Irmão, Eliseu, ele tinha uma visão espiritual, uma visão discernida, uma visão de que Deus é poderoso suficientemente para abater qualquer exército. Eliseu sabia disso. Eliseu não estava desesperado. Sabe que eu estou um pouco admirado com a nossa geração, que um problema tão minuto, tão pequeno, tão insignificante, tão medíocre, já é suficiente para fazer a pessoa jogar a toalha, pendurar a chuteira, desistir dos seus projetos, dos seus planos. Olha para cá, só porque enfrentou um embate, uma dificuldade. Eu vou desistir, pastor. Parece que aqueles que vão lá no jogo do milhão, lá com Silvio Santos, eu vou parar. Não para não, meu irmão. Aleluia. Deus não tem prazer na alma que recua. Você já caminhou bastante com Jesus, agora você vai desistir? O que me chama a atenção aqui é a ousadia de Eliseu. Ele ora dizendo, Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Ou seja, ele tinha uma visão física, mas ele não tinha uma visão espiritual. Olha para cá, você tem que ter uma visão espiritual. Saber que o teu Deus não é pequeno, não. O meu Deus é grande. Aleluia. Aliás, o meu Deus é mais do que grande. Tem vezes que eu estou orando, Rose, e eu digo, Senhor, Tu és um Deus grandão. Um Deus grandão. Aleluia. Diga assim, o meu Deus é grandão. É big. O meu Deus é big. É grande. É grandioso. É grandíssimo. Esse é o teu Deus. Senhor, abra os olhos do moço para que veja. Ponto. E aí diz depois do ponto,
E o Senhor abriu os olhos do moço. Ou seja, descortinou para ele, Thaís. Ele via, mas dentro de uma visão materialista. Deus quer que você, meu irmão, tenha visão espiritual. Visão da águia. Visão das possibilidades de Deus. Eliseu ora e Deus responde imediatamente. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Viu o quê? E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Pastor, desvenda esse negócio pra gente. Cavalos e carros de fogo. Lá tinha um exército cercando a cidade. Mas na visão agora, tinha, além de um exército, que estava ali o monte cheio de cavalos, tinha carros de fogo. Irmão, quem ia suportar nessa batalha? Quem ia resistir? Cavalos e carros de fogo. Mas estava aonde? Aonde estava, irmão? Em volta de, está escrito aí, em volta de Eliseu. Estava em volta de quem? De Eliseu. Isso faz me lembrar do Salmo 34 e o verso 7. Depois você volta aí. Salmo 34, o verso 7. 34. Diz assim: o anjo do Senhor acampa-se. Aonde? Ao redor. Onde estava o exército de cavalos com carro de fogo? Estava em volta de Eliseu. Esse anjo aí, S maiúsculo, é o próprio Deus, o anjo do Senhor. Acampa-se ao redor dos que o temem. E faz o quê? Dá livramento. Ô irmão, acampar aí é fixar aí, ó, um acampamento. O anjo do Senhor faz isso. E aqui nós encontramos que foi exatamente a visão que o servo teve. Quando o Senhor abriu os olhos dele, diz a Bíblia que ele viu. Está escrito que ele viu em cima dos montes, ou em redor dos montes, cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. E aí no verso 18: e como desceram a ele, aqueles homens desceram a Eliseu, o que Eliseu faz? Ele faz uma outra oração. Porque o homem de Deus é assim, no momento das crises, dos reveses da vida, nos momentos de dificuldades, ele não se apavora, ele não perde a esperança, ele não perde a fé. Ele vai orar. Você quer um conselho de Deus para você? Quando você estiver em crise, quando você estiver na prova, estiver enfrentando luta, não abre a sua boca, que certamente você vai murmurar. Você não vai entender da situação. Aí você vai começar a encher a sua vida de interrogações. Por quê? Por quê? Por quê? Então, ao invés de ficar indagando a Deus, entra no seu aposento. Ore a Deus. Quando aqueles homens foram se aproximando, o que é que Eliseu fez? Ele orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Gente, pelo amor de Deus, o que Eliseu estava pedindo em oração aqui, humanamente falando, é a coisa mais difícil, irmão. Ele queria que Deus cegasse aquele exército, um exército cego. Senhor, fere esta gente de cegueira. Ponto.
Olha depois do ponto. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Ô irmão, a sua palavra tem um poder extraordinário. Olha para cá, quando você está vivendo isso aqui, ó, quando você está vivendo a palavra, quando você está obedecendo na íntegra a palavra, a sua palavra tem poder. Você fala e acontece. Eliseu acabou de orar, e a Bíblia diz que Deus feriu aquela gente de cegueira, conforme a sua palavra. E se você vê os versos 19 e o verso 20, que Eliseu, aí eles ficaram cegos. Já pensou para que serve, Thaís, um exército cego? Milhares de pessoas, mas tudo cega. Você pode cortar o pescoço delas, você pode dar tapa nelas, elas não vê. Um exército, para que serve um exército cego? Olha para cá. Quando você ora a Deus, Deus cega todos os seus inimigos. Você passa entre eles e eles não te veem. Eles não percebem. Sabe o que Eliseu faz? Ó, faz aí uma filha indiana. Mão com mão aí. Mão, todo o exército agora fazendo uma fila indiana. E eu vou guiar vocês agora para onde vocês precisam ir. Ou seja, para a terra de vocês. Entre aspas, tá? Para a terra de vocês. Faz aí uma fila indiana. Aí eles fazem a fila, dando uma mão, um dando uma mão para outro. E sabe aonde Eliseu conduz eles? Para dentro da cidade, aonde estava o rei de Israel. Aí, quando ele os guia até lá, o rei de Samaria ficou preocupado. Pô, rapaz, mas agora então é só pegar a espada e matar eles. Agora é fácil, tá cego. É só pegar a espada e cortar o pescoço do inimigo. Agora tá facinho, a gente vai cortar eles na espada. Olha para cá. Eliseu, homem de Deus, diz: nananina não. Sabe o que vocês vão fazer? Ó rei, sabe o que você vai fazer? Faz um banquete. Que isso, Eliseu? É inimigo número 1, são os sírios. A matar todo mundo à espada. Nananina não. Vamos dar comida para eles. Faz um banquete, faz uma festa e dê muita comida para eles. Sabe o que é isso? Eu me lembro do Salmo 23 e o verso de número 3. Que Deus prepara uma mesa farta, tá? Verso de número 2 ou 3, vê aí, filho. Ó, procura aí, Salmo 23. Você olhava aí, ajuda o pastor. Verso 5: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ó, vamos dar comida para eles. Vai dar comida para o inimigo? Tem uns hinos aí que eu não aceito muito não. Deus vai arrancar a cabeça dos seus inimigos, vai te colocar no pódio da vitória. Eu não canto muito esses hinos não. A gente tem que orar e dizer: Senhor, dá muita comida para o meu inimigo, para ele contemplar a vitória que o Senhor, porque se eles morrerem, eles não vão ver o que Deus vai fazer na tua vida, e vai ser muito grande. Então, vamos dar comida. E diz: ó, dá comida para eles. Vamos dar comida para eles. E diz a Bíblia, irmão, que deu comida para eles. Está escrito lá, coloca o versículo. A Bíblia diz que foi feito um banquete e que eles deram comida para comer. Eles comeram, eles beberam e os despediu. E foram para o seu lugar. E não era mais tropa dos sírios na terra
de Israel. Oh, Deus mudou o coração deles. Olha para cá, irmão. Deus vai mudar muita gente que se apresenta como teu inimigo. Depois que Jesus salvá-lo, vai ser os seus melhores amigos. Você vai dizer, rapaz, mas como é que Deus transformou a maldição é bênção? Eu não sei, porque tem coisas que são inexplicáveis, mas o meu Deus faz, o teu Deus faz. Sabe por quê? O nosso Deus é Deus de vitória. Fica em pé. Eu não sei o que está amedrontando o teu coração. Eu não sei qual é a sua real situação. De repente você adentrou aqui nesta noite e você está convivendo com um problema. Eu não digo um problema, eu vou ser mais simplório. Uma situação. Eu não vou chamar de problema, uma situação. Mas talvez você não está entendendo o porquê. E de repente você está questionando com Deus para revidar tal situação. Olha para cá. Você está precisando da oração de Eliseu. Senhor, abra os olhos desse moço para que veja. Você precisa ter uma visão espiritual. Você precisa ter discernimento espiritual. Porque aquilo mais que te aflige hoje o teu coração pode ser a tua alegria no amanhã. Deus pode reverter a maldição em bênção. O teu pai não nasceu assim tão mal. A tua mãe não nasceu assim tão mal. Aquela pessoa que agora você pensou no teu coração não nasceu assim tão mal. Foi o mal que se apoderou dela e mudou e transformou ela numa pessoa má. Mas ela não é uma pessoa má. É uma criatura de Deus. Você orando, Deus pode mudar o coração daquela pessoa. Você orando, Deus pode reverter a maldição em bênção. Mas você precisa acreditar. Eliseu diz, Senhor, abra os olhos do moço para que veja. E quando o Senhor abriu, ele teve uma nova visão espiritual. Deus quer abrir os teus olhos aqui nesta noite. Você vai contemplar que não são poucos os que estão com você. Tem muita gente que te apoia. Tem muita gente que está pronta para te ajudar. Tem muita gente que está pronta para te dar a mão amiga e dizer, ó, eu estou contigo, eu vou com você até o fim. Mas você precisa ter uma visão espiritual. E eu quero te chamar aqui à frente. Você com quem Deus tratou, Deus falou, saia depressa, nós vamos cantar um louvor para Deus. E eu quero convidar você, pastor, essa palavra falou comigo, eu quero receber oração. Então saia do teu lugar e venha à frente. Venha em nome de Jesus. Talvez você não está entendendo nada de tudo que está acontecendo com você. Venha. Venha diante do altar. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Você não é perdedor, não. Você não é um derrotado. Você não é uma derrotada. Venha entregar. Eu estou orando por você agora. Abençoa. Eu estou orando por você. Venha. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Olha aí, Deus está abrindo os teus olhos para você enxergar, entender.
humilha Faça isso, se humilha. diante do teu